Nós estamos vivendo num tempo de distrações, de pessoas acomodadas, de pessoas relaxadas espiritualmente. Estamos vivendo num tempo que Satanás tem vestido pesado contra a igreja de Jesus Cristo na terra. E eu vejo muitos crentes displicentes, eu vejo muitos crentes dormindo espiritualmente, eu vejo muitos cristãos brincando no campo de batalha, crente não ora, crente não jejua, crente não lê Bíblia, crente não tem compromisso com Deus, mas quer vencer batalha espiritual, quer vencer o diabo no campo de batalha, no campo de combate. Se nós não tivermos revestidos da armadura de Deus, do sangue de Jesus, do poder de Deus, nós perderemos a batalha. Jesus está nos ensinando. 5 áreas da nossa vida que o diabo mais nos ataca e muitas das vezes nós passamos desapercebidos. Eu quero dizer para a igreja dessa noite: nós estamos em uma guerra espiritual, nós estamos em uma batalha espiritual. Esta guerra que nós travamos todos os dias não é uma guerra física, porém espiritual. O reino das trevas não mede esforços, não poupa esforços para nos destruir, para nos ver na lona, para nos ver fracassando na fé. O que o diabo puder fazer para acabar com as nossas vidas, ele vai fazer, porque este ser espiritual chamado Satanás, ele não faz parte da nossa família, ele não anda de mãos dadas conosco. O que ele puder fazer para nos destruir, ele vai fazer, mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo, mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus de Nazaré. Quem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém, amados? Então nós entendemos que nós estamos em uma batalha espiritual. A partir do momento que você levantou sua mão, confessou Jesus como Salvador da sua vida, desceu as águas batismais, faz parte da ceia do Senhor, tem sua credencial dentro de uma comunidade cristã ou não, é usado por Deus ou não, o diabo vai investir pesado contra mim e contra você, principalmente a liderança de uma igreja e sobretudo aqueles que estão na frente de um trabalho. O diabo, ele não mede esforços para atrapalhar a obra de Deus, o progresso da obra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo de distrações, de pessoas acomodadas, de pessoas relaxadas espiritualmente. Estamos vivendo num tempo que Satanás tem vestido pesado contra a igreja de Jesus Cristo na terra. E eu vejo muitos crentes displicentes, eu vejo muitos crentes dormindo espiritualmente, eu vejo muitos cristãos brincando no campo de batalha. Crente não ora, crente não jejua, crente não lê Bíblia, crente não tem compromisso com Deus, mas quer vencer batalha espiritual, quer vencer o diabo no campo de batalha, no campo de combate. Se nós não tivermos revestidos da armadura de Deus, do sangue de Jesus, do poder de Deus, nós perderemos a batalha. Jesus está nos ensinando aqui: vamos se equipar com a armadura de Deus para lutarmos ferrenhamente, igreja, contra as obras do diabo e contra Satanás da terra. É chegar nos últimos dias, irmã Eva, da igreja no planeta Terra. Satanás sabe que o seu tempo está chegando na terra, e o que ele puder fazer para levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno, ele vai levar. Mas a igreja de Jesus de Nazaré, ela não pode recuar, ela não pode retroceder. Quando a igreja não ora, quando a igreja não jejuma, quando a igreja não faz missões, quando a igreja não evangeliza, ela não está corroborando para o avanço do reino de Deus na terra. Mas quando ela se levanta, quando ela se ergue e ela se posiciona na presença do Pai, o diabo tem que recuar, os demônios têm que bater em retirada.
O que é que diz em Tiago capítulo 4, versículo 7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse resistir é face a face, é como você estivesse dando de cara com o diabo e você resiste ele, mas você não resiste de qualquer maneira, você não está resistindo porque você está na carne, não, você está no Espírito, você está debaixo do sangue de Jesus, você está debaixo da armadura de Deus, você resiste ele e ele bate em retirada. Quem tem que bater em retirada da sua casa não é você, é Satanás. Quem tem que bater em retirada da sua rua, aleluia, não é você, é os demônios que acontecem. Os demônios têm que bater em retirada, Satanás tem que bater em retirada. Levanta essa cabeça, é uma palavra motivacional para você. Você vai sair daqui nessa noite revestido, cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, para triunfar contra os demônios nessa noite. Irmãos, essa luta ela não é física, essa luta ela é espiritual. Grande tem sido as investidas do inimigo contra nós. Se eu for falar aqui para a igreja, às vezes que eu tenho enfrentado ataques espirituais na casa do meu resisto, talvez você não vai acreditar. Talvez vocês pensem que eu estou inventando alguma coisa ou fantasiando alguma coisa na minha cabeça. Desde o início da minha trajetória de vida, que sempre Deus tem me mostrado o mundo sobrenatural, o mundo invisível. Eu não nasci em um lar protestante, eu nasci em um lar católico, mas sempre Deus, pela graça e misericórdia infinita, graça de Deus, Ele tem nos mostrado o mundo sobrenatural. Por isso que eu falo aqui para os amados irmãos, desde a criança aqui até o ancião ou até anciã, o adversário ele não pede esforços para nos destruir. E o que ele puder fazer para atrapalhar o nosso caminho, ele vai atrapalhar. Ele vai usar pessoas, ele vai usar pessoas para te criticar, para te difamar, para colocar sua autoestima lá embaixo. E tem dias que nós não estamos bem espiritualmente, tem dias que nós não estamos bem fisicamente falando, tem dias que nós estamos que é só Jesus da causa. Irmãos, nós sabemos que para o adversário nos atingir tem que haver permissão de Deus. Deus é quem permite, muitas das vezes. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite: resista ao inimigo e ele vai fugir da sua casa, ele vai fugir da sua vida. Tem horas que você tem que dar ordens para o próprio Satanás. Satanás sai das minhas finanças, Satanás sai do meu casamento. Você tem que falar isso mesmo. Você não só ora para Deus, porém você tem que falar para o próprio Satanás: sai da minha vida financeira em nome de Jesus. Pode atrapalhar meu casamento, pode atrapalhar minha vida, Satanás. Sai em nome de Jesus. Você tem que repreender em nome de Jesus. Sai da minha família, para de escravizar meus filhos, para de escravizar meus netos, para de escravizar minha parentela. Sai em nome de Jesus. Você não usa de autoridade. Você tem que usar de autoridade. Tem hora que a porta estava aberta para você, mas de uma hora para outra se fecha. E você tem que dizer: sai em nome de Jesus. Você tem que profetizar portas abertas em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo o quanto o inimigo tem trabalhado contra crentes aqui nessa igreja, para prejudicar crentes aqui na vida financeira. E muitas das vezes vocês estão passando desapercebidos. Você acha que você está lutando contra alguém físico, mas você está lutando contra alguém que é espiritual. Ele é invisível, você não consegue enxergar, a não ser que você veja. Deus abre teus olhos espirituais para que você enxergue o mundo sobrenatural. Use de autoridade. Não aceite o inimigo zombar a sua cara. Não aceite o inimigo fazer ciranda com você. Repreenda toda oposição nessa noite. Se levanta na autoridade do nome de Jesus. O inimigo tem brincado com um cara de crente aqui nessa noite aqui, mas se levanta na autoridade que ele vai sair da sua casa, da sua vida, dos seus negócios, da sua vida financeira, em nome de Jesus de Nazaré. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Amém, igreja? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Ele vai ter que retroceder em nome de Jesus.
Glória a Deus. Toda ferramenta, capítulo 54, 17 de Isaías. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Você tem que condenar. Você tem que profetizar. Você tem que declarar. A sua voz tem poder. Sua língua tem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Em nome de Jesus, não aceite condenação sobre a sua vida. Não aceite maldição sobre a sua casa. Não aceite as pessoas difamarem seu nome sobre a terra. Em nome de Jesus, se justifique. Deus vai te justificar. É isso mesmo. O que é que diz, igreja do Senhor? Daqui a pouco eu vou entrar na mensagem. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. O cântico da vitória. Romanos 8, versículo 31. O que é que diz a palavra de Deus? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ponto de interrogação. Pergunta para o Senhor nessa noite: quem está sendo contra você? Pergunta para o seu irmão: quem se levanta contra você está se levantando contra o próprio Deus. Quem trabalha contra você está trabalhando contra o próprio Deus. Que diremos após a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Ele é por nós. Deus não é contra o seu povo. Deus é a favor do seu povo. Amém? Está escrito no versículo número 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. 34: quem nos condenarás? É Cristo Jesus, que morreu antes, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. 35: quem nos separará do amor de Cristo? Nós somos eleitos de Deus. Nós somos escolhidos para a salvação. Nós somos destinados para o triunfo e para a vitória, queira Satanás ou não. Jesus nos projetou, Deus, para a vitória, para o sucesso, para a bênção. O diabo, ele quer incutir nas nossas mentes que nós nascemos para sermos eternos fracassados. É mentira dele, em nome de Jesus. Aleluia. Aí Paulo vai dizer aqui, no verso 35: será tribulação, será angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada. Nada dessas coisas nos fará nos separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar do amor de Cristo, porque Cristo te conquistou na cruz. Quando Ele pagou o preço do Calvário, Ele te conquistou na cruz. Ainda nós não éramos nem gerados no ventre de nossas mães. Jesus já tem nos escolhido para a salvação, para a libertação. Merecia um glória a Deus mais alto. Jesus já tem te escolhido para a salvação, para o milagre, para a vitória. Se não fosse Jesus, o que seria da sua vida? Se não fosse Jesus, o que seria da vida deste mísero homem que vos fala aqui nessa noite? Um homem insignificante, falho, cheio de defeitos. E Jesus me escolheu no meio de uma tão grande multidão. Nós não merecíamos nada, mas Jesus nos escolheu. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos conquistou na cruz. Aleluia! Oh, glória! Eu quero dizer aqui para você que quem se levanta contra você está se levantando contra o próprio Eterno de Israel. O que é que diz? Bendito seja o Senhor, em Gênesis capítulo número 12, versículo de número 3. Deus falando com Abraão, dizendo assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Presta atenção. Eu vou entrar agora aqui num assunto delicado que nós vemos muito nos dias atuais, em que muitos líderes espirituais, pastores, eu falo isso como pastor, graças a Deus eu não sou assim, mas tem muitos pastores que eles acham
que eles são dominadores do rebanho, conforme diz em 1 Pedro capítulo 5. Eles acham que eles podem manipular a mente das ovelhas. Em que sentido? Você quer se desligar da igreja, aí ele vai tentar fazer a sua cabeça para que você não se desligue dali. Se você se desligar, ele vai te amaldiçoar. E tem pessoas que infelizmente acreditam nessas besteiras, nessas asneiras. Porque para mim, pastor, ele não tem essa autoridade de estar amaldiçoando ninguém. Deus nos chamou para sermos bênçãos na vida das pessoas e não para amaldiçoar ninguém. Aleluia. Certo? Então, a partir do momento que um líder ou qualquer pessoa te amaldiçoa, a maldição vai recair sobre ele. É porque você não entendeu a palavra. Porque se nós somos herdeiros do reino, se nós estamos debaixo, aleluia, da unção de Deus, todos nós que estamos aqui, independentemente da função que você exerce na obra ou não, e nós somos descendentes direto de Abraão, no hebraico, Abraão em português, somos descendentes direto de Abraão. Se alguém me amaldiçoa vocês, a maldição vai recair sobre eles. Mas quem nos abençoa, a bênção vai recair sobre eles também. Então nunca aceite ninguém te amaldiçoar. Nunca aceite ninguém amaldiçoar você. Aleluia. Se não te amaldiçoar, a maldição vai recair sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então a Saulo de Tarso perseguindo a igreja, capítulo 9 de Atos. Eu já estou afilhado da palavra. Não tem nada que resposta não, viu? Capítulo 9 de Atos está lá. Saulo perseguindo a igreja, se encontrou com Cristo no caminho de Damasco, meu Jesus. Aí Jesus Cristo disse assim, em visão para Saulo, que depois foi convertido em Paulo. Jesus Cristo chegou para Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo Maria, minha mãe? É assim que está na Bíblia? Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo Simão Pedro? É assim que está na Bíblia? Não. Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo os discípulos? Saulo, Saulo, por que tu está perseguindo a igreja? Foi assim? Jesus Cristo disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu vou entender nesse texto que quem persegue você está perseguindo o próprio Cristo. Quem fala mal de você está falando mal do próprio Cristo. Quem degrida a sua imagem está degridando a imagem do próprio Cristo. Você está entendendo? Irmãos, você tem um dono, você é propriedade exclusiva de Cristo. Tem hora que os crentes estão no campo de batalha com medo do próprio Satanás. Tem crente que está aqui com medo de passar fome, com medo de passar necessidade, com medo de morar na rua da amargura. E meu irmão, minha irmã, Deus está te provando. Tenha paciência, aguenta mais um pouquinho. Tu vai atravessar esse deserto e Deus vai te dar vitória. Você está entendendo, meu irmão? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo estava perseguindo, bendito seja o seu próprio Cristo. A igreja é de Cristo. O povo é de Deus. Tem pastor que pensa que a igreja é dele. Foi ele morando na cruz pela igreja. Nunca. A minha igreja, ninguém remete de pastor nada, não. A igreja é de Jesus. Foi Jesus que morou na cruz pela igreja. Oh, glória. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o proprietário da igreja vai tirar satisfação com Saulo. Saulo, ele respirava ameaças de morte. Ou seja, ele respirava uma ira terrível para exterminar o cristianismo. Vocês sabiam que a finalidade de Saulo, no capítulo 8 e 9 de Atos, era destruir a igreja de Cristo? Ele pega cartas com o sumo sacerdote, que ele tinha acesso ao sinédrio e às sinagogas, e a finalidade dele é ir para Damasco, exterminar os cristãos, acabar com a igreja. Só que no caminho de Damasco é um caminho sem retorno. Saulo se encontra com Jesus. De perseguidor agora se torna perseguido. Porque o próprio Cristo fala para Ananias que Saulo, a partir daquele momento, ele seria um instrumento de Deus, e ele seria perseguido por amor à justiça, por amor ao evangelho. Estão entendendo, irmãos? Crente tem que passar por situações difíceis mesmo, porque é no meio do fogo que Deus vai te forjando. Crente que não passa por luta, que não passa por prova, ele não tem peça para contar. Amém, irmãos? E pastor, mas quais são as áreas que Satanás ataca nas nossas vidas? Repita após mim: 5 áreas
da sua vida que Satanás mais ataca. A primeira área é a mente. É a mente. Repita após mim: mente significa psique. Psicólogo. O que é que os psicólogos estudam? O que é que a psicologia? Ela trata de estudar a mente humana, o comportamento humano. Isso é psicologia. Porque a mente está ligada à alma, psique está ligado à alma. A alma é a sede dos sentimentos. Por exemplo, quando você está depressivo ou depressiva, a sua alma está adoecida. Por exemplo, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Por exemplo, este corpo aqui, esta matéria física, porta o nome de Petrúcio Marcos da Silva Soares. Soares, eu vou acrescentar o nome da mulher aqui da família dela. Será que o nome tanta mulher, que geralmente é o nome da família que é colocado na mulher, mas eu coloquei o nome da mulher no meu. Depois você gosta da mulher. Então, queridos, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. O espírito que está em mim, ele é um espírito humano, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outra coisa. Presta atenção. Isso aqui é aula de antropologia, teologia, isso aqui, viu? Isso aqui é gratuito, você não está pagando nada. Presta atenção aqui. Vai recebendo aí que a semana que vem nós estamos só na retaguarda aqui pela igreja. Aleluia. Presta atenção aqui. Espírito. Por exemplo, as pessoas que estão no mundo, que não foram regeneradas pelo Espírito Santo, não tiveram encontro com Cristo. O Espírito que é nessas pessoas, humano, está vivo ou está morto? Porque o Espírito que está nelas os Espíritos que estão nessas pessoas estão mortos, ou mortos. Porque elas estão vivendo em função do pecado. A partir do momento que a pessoa abandona o pecado, renuncia ao mundo, abraça a fé, se converte a Cristo, o Espírito que está dentro delas é vivificado. Você sabe que quando uma igreja também ela não ora, não jejum, não tem vida com Deus, ela pode morrer espiritualmente? Ela se esfria na fé. Esses assuntos, irmãos, é uma raridade você escutar nas igrejas. Geralmente o que eu falo aqui nesse culto aqui, geralmente, não sei se é só eu que falo desses assuntos, não que eu seja melhor que ninguém, mas são assuntos que às vezes você não escuta no seu dia a dia. Então, se nós temos um corpo, uma alma e um espírito, a alma é aquilo que domina as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso modo de ser. É a sua alma que domina você. Por exemplo, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, se eu não me falo a memória, 19 ao 23, que ele fala que existe uma guerra entre o espírito e o corpo, as obras da carne. Quando você passa a maior parte do seu tempo durante uma semana, Kawaii, TikTok, Instagram, na frente da televisão, na frente de uma novela, e você não tira aquele momento com Deus, não é que eu sou contra a televisão nem a rede social, irmãos, pelo amor de Deus. Você passa a maior parte do seu tempo ali se envolvendo com entretenimento, com distrações dessa vida, e você não tirou momentos com Deus durante a semana. Você vai se esfriando na fé, você vai morrendo espiritualmente, porque você não alimentou o espírito. Seu espírito está morrendo e você não está vendo. Você está ficando que nem o povo do mundo, porque o povo do mundo estão mortos espiritualmente. Irmãos, isso é muito forte isso aqui. A morte espiritual ela tem atingido até dentro da igreja. E nós temos que alimentar o espírito que está dentro de nós, orando, lendo Bíblia, jejuando, louvando a Deus, na casa de Deus, tendo compromisso com Deus. Porque senão você vai morrer espiritualmente. Você vai perder o desejo de orar, que está na casa de Deus. É isso que as pessoas não entendem, irmãos. Não existe, eu sou crente, mas eu não oro. Não tem como você ser crente sem orar. Não tem como você ser crente e abandonar a escritura sagrada, não examinar a escritura. É o seu relacionamento com Deus. Isso é vida cristã. Não, pastor, mas
eu gosto daquela igreja da teologia da prosperidade, é só vitória, não vou adoecer, eu tenho que nadar na bênção, é só vitória, mar de rosa. Onde é que está escrito isso na palavra de Deus? Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Dia após dia, tem que querer. Eu quero seguir a Cristo, eu quero abandonar os meus maus caminhos, viver uma vida com Cristo, andar com a cruz e seguir o meu mestre. É questão de sobrevivência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, a partir do momento que a sua alma te domina para as coisas ruins, você está sendo dominado pela sua própria alma. Porque quando você escolhe estar, por exemplo, eu escolhi estar nessa noite aqui na casa de oração, é a alma, não é espírito, é o corpo, é a sua alma, é a sede dos sentimentos. Quando você se ira, quando você se alegra, quando você ama, sua alma. Se a alma sair do seu corpo, você morre. Por exemplo, qual a diferença da morte espiritual para a morte física? Já falei aqui da morte espiritual. Morte física é quando você chega dentro do velório, está o corpo estendido ali no caixão, ali é morte física, a alma não está ali, o espírito também não está ali, está só matéria física ali. Morte física. Só que nós estamos falando aqui da morte espiritual e nós devemos tomar cuidado, tomando cuidado com a nossa vida espiritual. Então, amados, isso é uma área que o diabo tem nos atacado na nossa mente, na nossa psique, na nossa alma. Ele bombardeia nossos pensamentos com dúvidas, mentiras e desânimo para enfraquecer nossa fé. Aleluia. E ele sabe atacar, porque a nossa mente é um campo de batalha. E nós temos que blindar nossa mente com o quê? Com o capacete da salvação. Quem ora aqui frequentemente dizendo assim: Senhor, me reveste da armadura de Deus? Se você não ora pedindo isso para Deus, eu não sei o que você está fazendo na igreja. Eu Jesus, pastor, mas eu nunca fui ensinado assim. Mas está sendo ensinado nessa noite. Você está entendendo, irmão? Você tem que pedir o revestimento da armadura de Deus. Queridos, quais são as 6 peças? Não é 6 armas. Eu já vi gente dizendo as 6 armas da armadura de Deus. 6 peças que compõem a armadura de Deus. Quais são? Capacete, couraça, cinto, sandália, escudo ou espada e escudo. Aleluia. Certo? 6 peças. Eu errei algum? 6 peças. Amém. Agora nós sabemos que as armas que compõem essa armadura de Deus é a espada e o escudo. Escudo para se defender, espada para atacar. Quando Paulo fala da armadura de Deus, Paulo está olhando para a armadura do soldado romano do primeiro século. Estão entendendo, irmãos? Amém. A armadura física. Só que Paulo está contextualizando a armadura para um contexto espiritual. Não tem como você estar dentro de um campo de batalha sem estar com a armadura de Deus. O cara que quer sair para evangelizar não vai estar desarmado. Oh, Jesus. Eu vou sair para fazer missões. Eu vou entrar na guerra em oração e jejum a favor de alguém, mas eu não estou revestido da armadura de Deus. Vai perder a batalha. Antes de você orar por alguém, se eu me revista dessa armadura. Mas não adianta você ter armadura, você tem que ter obediência. Se você também não estiver em obediência, é perdido. Se não tiver vida de santificação, é perdido essa armadura. Você vai perder a batalha de todo jeito. Tem que ter obediência, tem que ter santificação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Amém, irmãos? Então, queridos, vamos usar o capacete para blindar nossa mente. O capacete para proteger nossa mente, a nossa psique contra os dados inflamados do diabo. Eu estou falando isso aqui para você aqui. Se você não estiver levando a sério aqui, você vai perder a batalha para Satanás. Isso aqui é sério que eu estou falando aqui, irmãos. Deus está nos capacitando aqui para a batalha espiritual. Hoje à noite aqui a nossa irmã Eva passou um processo difícil antes de chegar aqui na igreja. Quando a irmã estava um pouco estressada, escutando no telefone antes de começar o culto, eu pude perceber o quanto o inimigo trabalhou hoje para que a irmã Eva não chegasse nesse culto. E se a irmã Eva ela fosse dar lugar à ira, à raiva, à revolta, ela não teria vindo para o culto nessa noite aqui, porque o inimigo tentou bombardear a mente dela na casa dela hoje.
E é isso que o inimigo mais faz, irmão. Quando você propõe no seu coração, for na casa de Deus, ele vai fazer de tudo para atrapalhar de você chegar na casa do Senhor. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui dentro desse ponto aqui. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Crente pode ser possuído por demônios? Crentes, remido e lavado pelo sangue de Jesus, ele pode manifestar com demônios? Só se der brecha, né? Se eu disser aqui para vocês que a cidade que eu vi mais crentes possessos de demônios foi em Campo Grande. A cidade que eu mais expulsei demônio de minha vida foi em Campo Grande. Agora está de boa, né? Mas de base, né? Aí você me pergunta, irmãos, a lei da física nos diz que o espaço não pode ser habitado por dois corpos. Isso é a lei da física. Exemplo: o teu corpo, ou quem habita é o Espírito Santo, é o Espírito imundo. Não tem como você, o Espírito Santo, habitar dentro de você e Espírito imundo, que é demônio, habitar em você. Ou habita uma coisa, ou habita outra. Aí como é que pode crente manifestar com o demônio dentro da igreja? Se manifesta porque a pessoa está dando legalidade. Legalidade significa direito dado a alguém. Quando você dá o direito de alguém entrar na sua vida. Quem está entendendo isso? Isso é sério, irmão. Esses dias atrás teve uma mulher que mandou uma mensagem para mim. Aí foi falar dos sintomas. E eu sei que ela foi vítima de macumba. Ela disse: hoje à tarde, pastor, eu vou na UPA, vou no posto de saúde. Eu disse: não vai. Espera que amanhã vamos na sua casa. Ela disse: mas até ontem, pastor, estou sentindo uma coisa como alguém quisesse entrar em mim. Olha aí, ânsia de fome, coração acelerado. Isso são sintomas de batalha. Isso são sintomas que você está sendo atacado pelo inimigo. Quando o seu coração começa a acelerar, aquela ânsia de vômito, aquele mal-estar dentro de você, aquela coisa ruim, você sente que algo está perto de você, algo sobrenatural. Isso demonstra que você está sendo atacado, espiritualmente falando, e você não está percebendo. Você acha que isso é normal? Não é um posto de saúde. Meu chefe, já vi seguro que eu não vou falar. Porque aqui em Campo Grande, tudo um pouco daqui, não são todos, né? É posto de saúde. Uma dor no pé, posto de saúde. Não, mas isso aí você pode passar uma massagem aí. Não, mas no posto de saúde. Uma dor de dentro, posto de saúde. Não é assim, irmão. Aleluia, Jesus. Esses dias atrás me deu uma dor aqui nessa região aqui. Coloquei a mão de manhã cedo. Seta do inferno. Até a pastora falou para mim: isso aqui. Isso é seta, pastor. Foi bem feito. Aí se eu fosse para dentro do posto de saúde tomar remédio lá, injeção. Tem horas que você tem que saber quando é ataque do inimigo e quando é algo material, físico, espiritual e material. Segundo, tenho que correr aqui. 5 áreas da sua vida que Satanás mais ataca. Segundo, família. É isso mesmo, a família. Você acha que Satanás, irmão, ele quer ver sua família feliz? Você acha que ele quer ver a mulher desfrutando com seu esposo de uma paz, uma comunhão dentro de um lar? Ele quer ver contenda, dissensões. Ele quer ver maledicência dentro do casamento. Ele não quer ver uma família em paz, os filhos obedecendo os pais, pais corrigindo os filhos. E nós sabemos que o alvo do diabo não é a igreja em primeiro lugar. O alvo do diabo é a família. Se ele conseguir desestruturar a família, ele vai desestruturar, irmã Thaís, a igreja. Família doente, igreja doente. Família fracassada, igreja fracassada. Porque aqui é a extensão da sua casa. Você entendeu? Isso aqui é a aula. Aqui é a extensão da sua casa. Porque a igreja não começa aqui, a igreja começa dentro da sua casa. Amém? A igreja começa dentro do seu lar. Aí a extensão dela é aqui, onde a gente se encontra. Mas a igreja começa dentro da sua casa e termina aqui. Quem está entendendo a palavra? Então ele ataca as famílias. O alvo do diabo é destruir famílias. Hoje de manhã cheguei do plantão, 6 e pouco da manhã. Aí estava na frente da televisão. Vocês se lembram daquela chacina que teve em Sorriso?
aqui no interior do Mato Grosso, daquele homem que executou as três filhas de um homem e a esposa do rapaz. Ele executou a mulher, ele pulou pela janela do banheiro, matou as três filhas do homem, matou a esposa do rapaz. O rapaz estava viajando para o estado do Paraná, ou seja, matou a mãe e as três filhas. Isso foi uma chacina que chocou o Brasil, isso em 2023. Estava vendo isso hoje, só que eu sabia dessa chacina que aconteceu no interior do Mato Grosso. Eu ficando ali assistindo aquela situação, meus olhos, eu comecei. Não tem como você não chorar vendo a situação daquela boca, aquele homem sentiu até hoje. Você sabe o que é você chegar na sua casa e ver suas três filhas e sua esposa morta? E uma pessoa dessa não enlouquecer? Uma pessoa dessa não fazer besteira contra a sua própria vida? O cara trabalhando de pedreiro numa obra de frente à casa desse homem, e ele estava visualizando, monitorando a casa do homem. Só que o homem não percebeu, porque o homem vivia mais fora do que na sua própria casa. Por isso que o homem, ele é o cabeça da casa. O homem, ele é o sustentável da sua família. O homem, ele tem que ser uma atalaia da sua casa junto com sua esposa. Tem horas que você não está vendo, mas alguém está observando sua casa, observando sua vida, e você está vendo. Aí vem, passa na frente da sua casa, fica cuidando da sua esposa, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus netos, você não está percebendo. Porque você está dormindo no ponto, você está roncando, você está dormindo, você está desapercebido. Crente tem que estar, essa palavra sóbrio e vigilante, não é você orar de olhos fechados, não, é você estar, ó. Glória a Deus. Está vigilante. Então, quando eu digo que o diabo ataca a família, ele ataca a família, irmãos. Ele quer desestruturar as famílias. Satanás, ele tem uma raiva tão grande quando você, esposa beija sua esposa, esposa beija a esposa, que ele não sabe o que é isso. Ou ele sabe o que é isso? Não sabe. Ele fica triste quando ele vê uma família, os filhos brincando com o pai, com a mãe, porque ele quer ver a destruição das famílias. Terceiro, finanças. Isso é outra área que o diabo, irmão, ele trabalha com força na área financeira. Se você não estiver bem financeiramente, seu casamento não vai bem. Agora diga aqui para mim aqui, quando você está mal financeiramente, se seu casamento vai bem, não vai. Sua família não vai bem, porque isso é uma área que ele tenta nos desestruturar espiritualmente, emocionalmente. Está entendendo? O que ele puder fazer para nos desestruturar, ele vai desestruturar. Por isso que ele vai atacar a nossa vida financeira. Quando eu falo de ataque na área financeira, eu não estou dizendo o que você comprou, você está devendo, não será, no SPC, seja no que for. Não é o diabo, aí é só falta de sabedoria nossa. Isso aí não tem nada a ver com Satanás, não. Isso é falta de discernimento das coisas. O que eu estou dizendo que ele ataca a nossa vida financeira é quando ele vai trabalhar para fechar todos os meios possíveis para você não crescer na vida financeira, fechando portas, atrapalhando o seu progresso financeiro, e você não está percebendo. Isso é uma área que ele vai atacar também. Se você não estiver bem financeiramente falando, você não consegue dormir bem à noite. Você fica ansioso, preocupada. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Porque ele está atacando a área financeira da sua vida, você não está percebendo. Esses dias atrás, eu fui fazer aqui um vídeo aqui. Esse terceiro vídeo que eu fiz está lá no YouTube lá. Irmão, vocês acham que foi fácil fazer aquele vídeo? Porque eu estou desmascarando Satanás. Irmão, foi uma luta também fazer aquele vídeo aqui, nesse localzinho aqui, vontade. Porque eu estou guerreando contra ele. Então o que ele puder fazer também para atrapalhar o que nós estamos falando, ele vai atrapalhar. 4, ele também vai atacar a saúde. Eu disse 5 áreas. A saúde. Ele explora doenças ou fragilidades para abalar sua confiança em Deus e tirar a sua paz. Entenda uma coisa, nem todas as vezes que você adoece é ataque de Satanás, mas tem hora que ele ataca. Tem hora que é uma doença orgânica, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, certo? Uma dor na perna.
Mas tem horas que são ataques do inimigo contra você, para acertar você. Pastor, como é que eu vou ter o discernimento de que é o inimigo que está me atacando? É simples, discernimento espiritual, é orar a Deus. Você coloca a mão no local da enfermidade, se não sair, se você não vai ter que sair em nome de Jesus. Se não sair, você vai para o hospital. Você está entendendo, irmãos? Se não sai, procura o hospital. Mas não é toda hora que você está dentro, você tem que procurar o hospital. Tem horas que você tem que ir para o hospital. Se for o caso, você consultar com o psiquiatra, com o psicólogo. Mas tem horas que é para você orar e profetizar a falência do inimigo contra a sua vida, e não aceitar na sua vida. Sai no nome de Jesus e tem que sair em nome de Jesus. Quinta área que o adversário ele nos ataca é na nossa vida com Cristo. Ele faz de tudo para enfraquecer a sua fé, te desanimando, te desmotivando, fazendo você desacreditar de Deus e das promessas de Deus. E o que ele puder fazer para fazer com que você não ore, não tenha vida com Deus de jejuns, de leitura bíblica, e o que ele puder também fazer para você se afastar da casa de oração, ele vai fazer também, porque isso é um ataque do inimigo. Eu tenho visto nesses últimos dias muitos cristãos aqui dessa igreja sendo atacados espiritualmente. Eu vejo, porque eu sou uma galera de Deus, eu vejo o mundo sobrenatural, o mundo invisível. E os crentes, muitas das vezes você vai alertar, entra aqui e sai aqui. Porque não quer colocar em prática. Estão sendo atacados espiritualmente. Você está entendendo, amados? Então tome cuidado. Mente, família, finanças, saúde e sua vida com Cristo. São as 5 áreas que o diabo mais nos ataca e nós passamos desapercebidos. Ele nos ataca, ele tem suas armas. Pastor, mas quais são as armas para nós lutarmos contra Satanás? Oração, jejum, palavra de Deus, louvor e o sangue de Jesus. Aleluia. Se você utilizar essas 5 armas, você vai vencer Satanás, se revestindo da armadura de Deus. O que é que diz para encerrar? Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer em Deus. Aleluia. Amém? Amém. E no poder de Deus, para vencer o diabo que se levanta contra a sua vida. Amém. Amados, vamos vigiar. Estamos vivendo um tempo de muita displicência no meio dos irmãos. Os irmãos têm passado a maior parte do tempo no entretenimento, distraído com as redes sociais. Oração que é bom, nem pensar.